Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é Amir Klink. Ele que é velejador, palestrante, escritor, empresário. Amir, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E velejar é algo solitário? Bom, eu fiz de maneira solitária durante muitos anos, mas não tem nada de solitário, mesmo fazendo sozinho. É uma experiência que envolve o conhecimento de muitas pessoas e é muito gratificante. Olha, eu já vi algumas entrevistas suas e aí você falava que velejar é algo que você fazia para se desafiar, talvez para provar alguma coisa para si mesmo. Eu queria saber se é isso mesmo e fizesse uma comparação. Hoje, você acha que pelas facilidades as pessoas estão mais preguiçosas, elas não estão mais se desafiando? Bom, eu não gosto muito de ficar me lançando em autodesafios, essas coisas. Eu me apaixonei pelo mundo da vela quando descobri que era possível ir para qualquer lugar do planeta pelo mar. E para isso eu precisava aprender a velejar, que para mim foi um desafio, porque eu não entendia patavinas de nada. Mas é um fato que hoje a gente tem tanto acesso a informações, a conhecimento sobre dados através de mídias, por exemplo, como essa aqui, que muita gente deixa de buscar os próprios destinos e acaba indo ver pela televisão. Então, eu acho que talvez haja mesmo uma espécie de acomodação em relação a sair da cadeira. E sair da cadeira é a coisa que eu mais gosto na vida. E aí já a gente vai falar, porque você já viajou o mundo, você conhece o mundo. Eu acho que tem muito o que passar para a gente dessa sua experiência. Só deixando claro que hoje a gente está fazendo essa entrevista aqui no Teatro do Iguatemi, do shopping, porque daqui a pouco o Amir vai dar uma palestra sobre as expedições. Já eu quero que você conte também sobre essa palestra. Agora, Amir, você nasceu em 1955 e em 78 realizou uma viagem de moto para o Chile. Foi daí que começou essa vontade de viajar ou não? Não é que eu tivesse um interesse especial por moto, mas era o veículo que eu tinha na época, não tinha carro, e eu queria conhecer a América do Sul. Acabei viajando pela América do Sul de uma maneira meio assim improvisada, sem capacete, eram outros anos, mas foi uma espécie de iniciação assim com 18 anos para poder conhecer os países vizinhos. Nossa, adorei a experiência. Na sua infância, financeiramente, você tinha recursos para poder fazer isso e velejar é caro? É caro, mas independe de recursos. Você pode ter o maior montante de recursos que você quiser. Se você não tiver competência, você não vai para lugar nenhum. Então eu não tinha recursos para fazer um barco e aí eu comecei numa escala pouco a pouco. Primeiro fiz um barquinho a remo, que eu podia fazer com os meus próprios recursos, depois fui para um barco um pouco maior e assim pouco a pouco fui adentrando esse universo que exige muito mais do que recursos financeiros. Infelizmente no Brasil a vela é vista com um certo preconceito, como uma atividade restrita a clubes, e a gente ignora que a atividade do charteamento de embarcações à vela, do charter, é uma atividade muito mais importante para muitos países do que mineração, do que indústria automobilística. O charter na França é uma indústria maior do que a indústria de restauração e hotelaria, por exemplo. São bilhões que o Brasil perde hoje por simplesmente desconhecer o que é charter. E por que no Brasil não tem esse interesse? Porque nós somos ignorantes. A gente pega um ministro do turismo que morou numa marina e ele não sabe que a indústria que está por trás daquela geração de riqueza é a indústria do compartilhamento do uso desses barcos. Então a gente não tem esse conhecimento. Você pega o melhor empreendedor, a melhor construtora brasileira, aliás, a maioria delas são mesmo ignorantes, eles não sabem implementar uma marina, um porto de lazer que atenda às normas das seguradoras internacionais. E com isso a gente, assim, rasga dinheiro. Você vai no Rio de Janeiro, o mundo inteiro dá risada, do Rio de Janeiro e de Florianópolis. São duas cidades que morrem de medo do mar. Não tem um barco num sábado de sol e lestada no Rio de Janeiro, não tem um barco para alugar. Por que o carioca tem tanto medo da água? Ele não gosta de ganhar. A Baía do Rio de Janeiro poderia gerar 60, 70 bilhões de reais por ano só com um negócio de charter, que é um negócio que potencializa outros negócios. Hoje esse é o meu negócio. Eu tenho uma marina, estamos montando uma nova empresa de charter que dobra de tamanho a cada ano, que emprega 700 pessoas em 4 anos. Desculpa,
Uma montadora da Mercedes emprega quantos funcionários? 200, um pouco mais que uma padaria, uma boa padaria de São Paulo emprega hoje 180 funcionários. A nossa atividadezinha que ninguém entende como funciona, emprega muito mais do que isso. Quer dizer, era para a minha atividade acontecer aos milhares em lugares como Paraty, Ilhabela, São Francisco do Sul, Joinville, Recife, Olinda, Salvador. E para a gente deixar de ser ignorante, tem que partir do povo ou dos governantes? Infelizmente passa pelo conhecimento dos governantes sobre o que seja a indústria de turismo náutico. Eles acham que turismo náutico é navio, é tudo que a gente não quer. O turismo de navios é importante, mas é um turismo de baixo valor e de altíssimo impacto. O turismo de charter, de locação de barcos, é um turismo de baixíssimo impacto e que ele autofiscaliza práticas indevidas em relação ao meio ambiente. Não interessa a um operador de charter que haja uma única gotinha de óleo na água. Ele se torna o fiscalizador, não um fiscal corrupto que anda lá procurando pegar propina dos empresários. Não, o próprio negócio se autorregulamenta, se fiscaliza. Só que esse negócio ainda tem problemas na área do trabalho. Quem trabalha nessa área não pode exercer atividade remunerada. É uma excrescência da legislação trabalhista brasileira. Então, você não pode exercer atividade remunerada sobre um pequeno barco, a menos que você faça a marinha mercante. E assim são pequenos detalhes. Não é a minha especialidade me meter nesses assuntos, sim, mas a gente bate com firmeza na canela de políticos, de governantes, de especialistas na área de turismo, trabalho, para que a atividade haja. Não tem cabimento um país hoje, na situação crítica que está o Brasil, menosprezar 100 bilhões por ano, 80 bilhões por ano. Com certeza. Agora, voltando para a parte de expedição, quando você decide fazer alguma coisa, você planeja tudo ou em uma expedição tem muita coisa que é incerta, que não tem como você planejar? Tudo é incerto. Tudo. Mas ainda assim, tudo necessita um planejamento muito cuidadoso. Provavelmente nada vai acontecer como você imaginou, mas se você não tem um plano como referência, você não tem noção de quanto você está desviando do seu plano original. Ou seja, a importância do plano não é seguir, a importância do plano é saber o quanto você está errando. Tá. Esse é o pequeno segredo que é difícil explicar, só com o tempo a gente aprende. Tá. Rapidamente, quando você faz um planejamento, eu imagino que você veja a refeição que você vai utilizar, a quantidade de roupa, a rota, mas aquele detalhe que a gente não tem a menor noção. O que acontece que até para você falar, nossa, na minha primeira expedição eu não imaginei isso e aconteceu? Quase esqueci fósforo. Eu ia ficar 2 anos na Antártica e eu não tinha como fazer fogo. Claro, eu ia inventar um jeito de fazer, mas no último dia eu descobri que não tinha fósforo, isqueiro, essas coisas. Mas o mais interessante no nosso caso não é só o processo de planejamento, é o fato de que a gente viaja em barcos que a gente desenhou e construiu no Brasil. E o fato de você ser protagonista do processo, de ter construído, montado o barco, feito a instalação elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica, isso dá para mim uma diferença muito grande. Eu não sou um cara muito habilidoso nessas coisas, mas eu sei montar e desmontar meu barco de costas, no escuro, de ponta cabeça. Isso é fundamental para você? Claro, é diferente de um americano que tem uma verba de recursos muito alta, ele compra o equipamento que ele precisa e vai lá. Quando quebra alguma coisa, adiós. Às vezes eles morrem. E a gente tem essa vantagem de ter participado de todo o processo de montagem de cada viagem. Tá, uma dúvida que eu tenho. Você está em alto mar, você está viajando sozinho. A hora que você dorme, o que acontece com o barco? Confesso que sou uma pessoa ignorante. Tem como jogar uma âncora ou fica a ver navios? Nada como ignorância para ter uma visão clara das coisas. A pergunta é muito boa. Quando você vai dormir, o barco continua navegando na velocidade máxima, deitado, com todo o pano, mergulhando nas ondas. É por isso que você não pode dormir mais do que 40 ou 50 minutos, nunca. Então, o grande desafio, na verdade, de navegar em solitário, não é estar sozinho, longe da mamãe, dos amigos. Não, é o fato de que você não pode dormir nunca 1 hora. Mas como que você fazia? Você dorme 45 minutos, 5 vezes por dia. Enquanto você está dormindo, o barco continua navegando. Se você dormir 2 horas, a terra é redonda, um navio pode aparecer da invisibilidade total até
a colisão em 25 minutos, se somarem-se as duas velocidades. Ou, no caso da convergência antártica ou ártica, você pode colidir com gelo. Um gelo de plataforma baixa, você só vê ele a 2, 3 milhas de distância. Um iceberg de 50 metros de altura, você só vê ele a 12 milhas de distância. A 15, os 50 metros somem atrás da curvatura da Terra. Eu vi uma entrevista sua, acho que foi para o Drauzio Varela, se não me engano, e eu queria que você repetisse a história na hora que você falou que você corria risco o tempo inteiro, né, de vida, mas que algo como fazer xixi é perigoso. Tudo é perigoso. Você tem que tomar banho de bota de borracha, porque se escorregar no box do chuveiro e quebrar um dedo do pé, você morre. Com um dedo do pé quebrado, você não sobe no mastro. E se rasgar uma vela, ou tiver que fazer um ajuste no meio, na primeira retranca, você não consegue mais fazer. Então tudo é muito perigoso. Se quebrar um dedo, você morre. Então tem que ter muito cuidado, muito respeito com a própria carcaça, como a gente fala. Nas pequenas atitudes do dia é a nunca se resolve máxima. pela força, você tem que resolver pela inteligência, tem que analisar a situação, soltou a escota da buja, ela está panejando. O cabo molhado, a corda molhada, se bater no braço, quebra o meu braço que nem um palito de fósforo. Então eu não posso ir lá e dar uma de herói e puxar na força. Eu tenho que primeiro passar num moitão, tirar a vibração, para depois tirar a tensão, para depois abaixar o pano, para resolver o problema. Quando você está viajando e está em alto mar, no meio do nada, não sei se é no meio do nada, mas está em um lugar inóspito, o que você fica pensando? Tenho conta para pagar? O que eu estou fazendo da minha vida? O que você está pensando? Eu pensava isso, sobre estar no meio do nada. Eu cheguei à conclusão que quando eu estou no meio de uma baía antártica, onde ninguém tem acesso, eu não estou no meio do nada, eu estou no meio do tudo. No meio do nada estão os meus amigos no trânsito, em São Paulo, correndo atrás de coisas que eles nunca vão alcançar, morando do lado da própria família, sem nunca conversar com as próprias filhas, sem se entender com a própria mulher. Quer dizer, às vezes eu fico meses fora de casa, não sei o quê, mas assim, eu tenho uma conexão muito mais íntima com a minha família do que um casal de mau humor, com uma relação pendenga, mambembe há muitos anos. Então, não acho mais que é no meio do nada. Eu gosto de estar nesses lugares. Hoje eu tenho o privilégio de poder levar a minha família. A sua família aprova as suas expedições? E como é que é a sua relação? Você fica sem comunicação o tempo inteiro? Eu não gosto de ter comunicação diária. Assim, eu não tolero que um cara pegue o telefone quando chega na... mamãe, olha, já estou chegando. Olha, já estou descendo. Filho, aqui eu tenho acesso ao sinal de internet, mas é muito caro, custa $8 o minuto. Eu não vou gastar esse dinheiro com ninguém. Posso ter ou não ter, não é da conta de quem usa. A gente só usa comunicação para obter meteorologia. Comunicação para falar tchau para os amigos, para entrar no Facebook, não, eu não permito no meu barco. Você quer fazer comunicação, vai para a praça da sua cidade, ficar brincando com seus amigos, vai no seu computador. Já eu quero falar mais sobre essa relação de família, porque eu acho algo curioso. A gente vai fazer o seguinte, programa bom é assim, passa rápido. A gente vai fazer um rápido intervalo, já a gente volta, que tem muitos assuntos para abordar. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Amir Klink aqui no Teatro Iguatemi, do Shopping em Campinas, falando um pouquinho sobre velejar, sobre a sua vida, e a gente terminou o primeiro bloco falando da sua relação com a sua família e com as pessoas. Confesso que achei meio duro essa história de comunicação com a família, de comunicação com os amigos. Sei da sua história que quando você chegou no Brasil, muita gente estava para te recepcionar e você falou assim, vou esperar aqui, vou ficar umas 4 horas, a hora que todo mundo for embora, eu recebo. Por quê? Porque a gente tem um falso senso de intimidade hoje com a facilidade de comunicação que a gente tem. Então, na hora de comemorar, eu gosto de comemorar quando termina de verdade. E termina de verdade quando você abre a porta da sua casa, não é quando você atraca o barco. Quando é o contrário, quando a gente se afasta de casa, aí se você ficar... Imagina um piloto de um 380 que está levando 600 passageiros, ele não pode ficar brincando na internet, ficar brigadinho com a namorada, não pode. Então, assim, comunicação é para uma
uma razão útil, funcional. E o fato é que a gente vive tão conectado hoje que a gente vive uma falsa realidade. A gente quer um reconhecimento, ter 40 mil seguidores e nenhum desses seguidores vai te dar a mão se você cair, tropeçar na calçada e bater a cabeça, tiver um AVC, eles não vão lá te visitar no quarto. Então a gente vive um mundo de falsas relações. Você acha que a tendência com a internet é piorar? A gente vive em bolha? Não, a tendência é a gente amadurecer e saber separar, quer dizer, entender que um abraço é um abraço, a gente não dá abraço pela internet. É importante às vezes dar um abraço, um beijo, apertar a mão, conversar olhando olhos nos olhos, mas o brasileiro é totalmente analfabeto e deseducado. Ele não consegue, ele vai numa reunião, não consegue desligar o telefone. Tem um protocolo hoje, você não vai em nenhum país do mundo numa reunião, por mais simplória que seja, e fica olhando no celular para ver se alguém está te ligando. Mas o brasileiro tem esse hábito deselegante, deseducado de ficar babando com a tecnologia que ele acabou de comprar na esquina. Quando você vai para outros países, para a Ásia, para a Europa, é diferente, as pessoas estão aprendendo a separar o que é importante, o que é relevante na sua vida. É a conversa, é olhar olho no olho, é depurar, não é responder a todas as ligações, é não responder a ligação nenhuma e deixar só as que são importantes. E o fato de se desconectar num lugar como a Antártica te faz se conectar com pessoas especiais do mundo que estão lá. E lá você tem pessoas de todas as áreas do saber, do conhecimento humano, muito especiais. E essa convivência, ela é muito rica. Eu diria que a gente tem muito o que aprender. Voltando para mais uma curiosidade que eu tenho, confesso que eu não tenho medo da morte, mas também não fico provocando. Eu falo aqui que eu não ando nem de montanha-russa. Você não tinha medo de morrer não, já que você sofria perigo todos os dias? Eu concordo com você, eu também não tenho medo da morte, mas não me agrada nem um pouquinho a ideia de morrer, não tenho a menor... Mas você estava no meio do nada, qualquer um passo errado você poderia morrer. A gente não tem espaço para errar. Agora, é uma sensação de adrenalina também maravilhosa, essa de saber que você não pode errar e essa beleza de você ter confiança no que você faz. Quer dizer, depois de passar 5 anos construindo um maldito barco, eu sei até onde eu posso ir com ele, eu sei que eu posso ir para lugares onde o risco é muito alto sem correr risco. Então eu tenho um baita orgulho hoje, eu tenho mais de 40 viagens para a Antártica e talvez seja o único velejador de alta latitude no mundo, tem uns 25 ou 30 que vão regularmente para a Antártica. Provavelmente eu devo ser o único que nunca perdeu um tripulante. Eu nunca machuquei uma pessoa, nunca. Não garanto que isso vai continuar, mas eu me esforço muito para isso. Eu não saberia conviver com a experiência de perder um tripulante. Todos os meus amigos franceses, australianos, já perderam tripulantes. Então eu me esforço muito, tenho um baita orgulho, não de fazer as viagens que eu faço, tenho um baita orgulho de voltar para casa pronto para sair, com tudo em ordem. Eu já ouvi você falar que você não gosta de falar que você é um influenciador, mas hoje você dá palestra, você escreve livro, você fazendo isso, você não quer influenciar as pessoas? Não, eu não quero aconselhar, eu gosto de contar histórias, eu sou um bom contador de histórias. E eu gosto de contar as histórias, mas não quero convidar as pessoas a tangenciarem a morte como às vezes a gente é obrigado a fazer. Agora eu acho que a troca de experiências é importante. Eu descobri o mar não foi andando de canoa em Paraty, eu descobri o mar lendo, eu gosto de ler. No Brasil a gente não gosta de ler, os meus professores não liam, eram astros da economia na Universidade de São Paulo, mas liam muito pouco, tinha uma cultura muito rasa. Eu gosto muito de ler, eu acho a leitura uma experiência importante, uma forma de influenciar, uma forma de contaminar as pessoas com boas ideias, com provocações, uma forma de fazer com que as pessoas façam. Eu gosto de quem fala sobre o que faz e não sobre o que pensa. Não me interessa a sua opinião sobre nada no mundo, me interessa o que você faz sobre o que acontece no mundo. Qual é a sua capacidade de influenciar, de transformar pessoas. Isso eu admiro em outras pessoas e é por isso que eu gosto de escrever também. Você é desprendido de coisas materiais? Não quanto eu gostaria, mas estou ficando, quer dizer, existe essa obsessão hipócrita da casa própria, do meu carro. Desculpa, a sua casa não é sua casa. O seu apartamentinho não é o seu apartamentinho. Para de pagar o condomínio do seu apartamento. Ele vai para o governo, vai para o síndico.
A gente tem mania de ter propriedade das coisas e a gente esquece que a propriedade é efêmera. O que é nosso de verdade é o que a gente deixa, não é o que a gente tem. O que a gente tem não é nosso. O que a gente deixa são os pensamentos que a gente registrou, são as obras que a gente fez, não obras materiais, né? Mas as obras imateriais. São as histórias que a gente contou e que tem para contar. Isso é o que é nosso. O que é nosso é o lixo que a gente deixa para trás. E não a lixeira que a gente tem em casa. A lixeira não é minha. Se eu parar de pagar o meu condomínio, o condomínio me toma o apartamento. Sim. Onde eu moro. E esses objetos que você leva nas expedições, quais são e todos eles têm um significado para você? O mínimo possível, eu tento levar o mínimo necessário. É difícil depurar as nossas necessidades para chegar no mínimo. Esse é um desafio muito interessante. A gente hoje usa um número muito grande de objetos, eu chamo de pendências físicas que a gente arrasta junto com a gente. E com a idade a gente vai percebendo, eu já passei dos 60, e a gente começa a perceber que a riqueza não é ter as coisas, não é ter helicópteros, fazendas, empresas, é ter tempo para viajar. É ter tempo e olhar para desfrutar, é ter o conhecimento necessário para interagir com culturas completamente diferentes da sua, e é o que eu tenho procurado fazer nos últimos anos, viajar mais e ter menos coisas. Meu grande objetivo que eu vou realizar nos próximos anos vai ser não ter nada. Eu não quero ter um maldito carro. O que eu faço com o carro? Eu sou obrigado a guardar ele no espaço físico. Eu quero fazer assim, quero um carro na porta do meu escritório, e quero fazer assim quando chegar no cinema, que ele suma, maldito carro. E hoje isso é possível, através de aplicativos. Para que não tem sentido você ser proprietário de uma máquina tão burra, pesada, que desperdiça tanta energia? Não, eu quero o uso que essa máquina pode me proporcionar. Eu quero o abrigo e o conforto da minha casa, mas eu não quero ser proprietário da minha casa. Muito mais inteligente alugar, pagar pelo uso, e hoje isso é possível e está ficando barato. Então a gente ainda não consegue entender esse mundo, mas tem infinitos exemplos que você conhece, Airbnb, Uber e o diabo, muito mais no mundo náutico hoje, com esse processo que eu te falei do compartilhamento de uso. Então eu acredito muito nessa nova ferramenta que essas mídias tão velozes e fantásticas permitem, que é de a gente se ater ao... Minhas filhas não querem ter carro, elas falam, papai, eu não quero ter carro, não adianta dar um carrão, eu quero viajar, quero ir com você para a Antártica de novo, quero contar novas histórias para os meus amigos na escola. Olha que visão fantástica, viu, Amir? É difícil encontrar. Não é difícil, é fácil. Depois que você vai para lá a primeira vez, você só quer voltar. Você sabe que a minha mãe já falou isso, ela falou, ó, não guarde dinheiro para comprar carro e casa, guarde para fazer viagem. E eu estou tentando seguir isso. Faltando 4 minutos, eu ainda quero fazer mais algumas perguntas. Vamos lá. Você está em alto mar e acontece alguma coisa inesperada, quebra uma janela, alguma coisa. Aciona em você a parte racional de deixa eu resolver esse problema, ou uma parte sentimental de meu Deus, o que eu estou fazendo, o que vai acontecer agora, preciso acionar alguma coisa? Como é que você lida com o problema? Racional. Sim, eu não sou, em geral, um cara super racional, mas imediatamente se aciona um mecanismo lógico, funcional. Você não tem... Essa beleza, a maior beleza de um barco, eu sempre digo, é que o desgraçado afunda. Isso quer dizer o quê? Que se você tem uma água entrando e não resolver, morre, filho, morre. E você não precisa falar isso para ninguém a bordo. Quando começa a entrar água, todo mundo sabe que se não resolver o problema, morre. Não tem o direito de dormir. Não existe essa covardia, essa hipocrisia de falar, já cumpri as minhas 8 horas de trabalho, tchau, vou descansar, estou muito cansado. Não tem isso. Ninguém tem o direito de descansar até resolver um problema. Nunca. E essa noção da punição implacável, da punição que vai ocorrer de qualquer, independente da tua vontade, ela é muito educativa, ela te faz respeitar o trabalho do outro, te faz dar um senso de urgência e uma calma necessária para resolver o problema. Como eu te falei, a gente tem mais recursos porque a gente botou a mão na graxa, na solda, a gente se lascou para fazer aquele negócio funcionar, a gente tem mais chances de consertar. Amir, 2 minutos. Vamos falar sobre sustentabilidade. Você fala muito sobre consumo consciente de água. Viajando pelo mundo, você percebeu mudanças climáticas? Muitas, mas as minhas observações não têm significância científica nenhuma, porque se eu tivesse 2.000 anos de experiência,
Aí eu poderia falar alguma coisa inteligente, não tenho. Mas o negócio da sustentabilidade hoje em dia está muito acoplado à questão da reciclagem, por exemplo, e eu acho a reciclagem um crime. Nós não temos que fazer reciclagem. Reciclagem porque é a correção de um problema que a gente insiste em perpetuar. A gente ainda não aprendeu a entender que a economia não pode ser linear. Você vai cometendo erros, pumba, estanca, recicla os teus rejeitos que não foram pensados para serem rejeitos e continua numa linha. Hoje existe um novo conceito no mundo em termos de sustentabilidade, que são as economias circulares, onde você não faz a reciclagem, você faz com que a sobra de um processo seja o combustível ou o insumo do processo seguinte. E isso é um pensamento muito sofisticado que, infelizmente, a pouca inteligência dos empresários brasileiros ainda não consegue alcançar. Mas a gente não conseguiu construir ainda uma economia circular. Esse conceito é muito interessante, está na internet e a grande divulgadora dele é uma menina que eu admiro, que fez... Assim, foi a maior velejadora do mundo, com 25 anos largou a carreira para se dedicar à economia circular. Se chama Fundação Ellen MacArthur. Quem quiser procura na internet, quem sabe mude o pensamento. Faltando um minuto, futuro. Não querendo te subestimar, mas você falou que já tem mais de 60 anos. Tem saúde para fazer longas viagens? O meu grande ídolo, o comandante Bill Tillman, começou a velejar com 78 anos. Dos 78 aos 86, e ele era mais gordinho do que eu, ele fez a mais espetacular série de expedições antárticas da história. Então, eu acho que eu... Tem um longo caminho eu ainda. Espero que sim. Se uma bala perdida não me pegar num caminho, um carro desgovernado, eu tenho um bom caminho. Amir, queria agradecer muito por essa entrevista e queria terminar com algum conselho, alguma coisa que você viu no mundo e pudesse passar rapidamente para a gente. Eu não gosto de dar conselho, mas hoje eu fiz uma palestrinha numa escola e as crianças, os jovens estão muito preocupados em ter sucesso na vida. Eu falei, filhos, se vocês querem ganhar dinheiro, se o objetivo na vida de vocês é ganhar dinheiro, desculpa, todos vocês vão ser pobres. Ninguém que tenha ganhar dinheiro como objetivo merece viver um minuto mais. Né? Se vocês querem ter sucesso na vida, esqueçam todos os conselhos de pais e professores e se dediquem a fazer o que vocês gostam, bem feito. O Brasil é um país que se acostumou a simplesmente sobreviver. A gente não faz nada bem feito. E eu acho que a gente tem uma oportunidade única no mundo hoje para se dedicar a fazer o que a gente gosta, por mais inútil que seja, mas fazer bem feito. Quando a gente tiver assim, o prazer, o empenho em fazer bem feito, a gente vai construir uma grande nação. Amir, muito obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã.